Meu nome é Rafael e eu vou falar um pouquinho aqui sobre os instrumentos de sopro, é, tanto madeira quanto metais, ao longo da história do pop e do rock. E também como naipes ou isolados. Numa primeira fase que abrange dos anos 40 aos anos 60, eu gostaria de colocar que influência do jazz, das big bands, é, por exemplo, as bandas das rádios, as bandas dos programas de televisão, sempre por causa, acho que, de limitações tecnológicas, sempre contavam, mesmo que tinha um piano, por exemplo, para harmonia, ainda tinha um naipe de sopros para poder dar mais projeção, né? E a gente vai ter artistas com um certo protagonismo em seu instrumento, por exemplo, a Sister Rosetta Tharpe, Ray Charles, Little Richard, que apesar do protagonismo da voz e do piano, por exemplo, ou guitarra no caso, ainda tinham como suporte uma formação com baixo acústico, naipe de sopro. Já nos anos 60, isso voltou a ser usado a partir ali de Phil Spector com a parede sonora, que por exemplo as The Ronettes, que a gente tem ali Be My Baby, por exemplo, em que ele já usufruía da técnica de gravar vários instrumentos no mesmo canal, e um deles era uma sessão de sopros, né? No final dos anos 60, ainda, por exemplo, Beatles já começou a colocar em algumas músicas, por exemplo, Got to Get You Into My Life, e já tem um arranjo de sopros bem no início. A gente tem, por exemplo, do Rolling Stones, The Stick Fingers, que a gente tem algumas faixas também que contam com solos de sax, contracantos de sopro. E também no final dos anos 60, a partir de 66, 67, apareceu uma onda de bandas nos Estados Unidos, na Inglaterra, em que misturavam o rock com o naipe de sopro, né? Então, é até um termo utilizado que é o brass rock, né? Então a gente tem a banda If, a gente tem The Greatest Show on Earth, a gente tem Chicago, a gente tem The Lighthouse, Blood, Sweat and Tears, que realmente misturavam os arranjos de guitarra, contrabaixo com os metais. A partir de 80 foi usado muito na estética do disco, né? Então, por exemplo, Toto é uma banda que utilizou. Aí nessa época de 80 também eu gostaria de destacar mais pro lado do pop. A gente tem Michael Jackson com Thriller, que é forte também ali, algumas músicas, não chega a ser tudo, então fica para a parte do arranjo também, não da formação. E curioso também que na linha do hard rock a gente vai ter Aerosmith, a gente vai ter Guns N' Roses, a gente vai ter Slash, Snake Pitch, que volta e meia rebuscaram ali essa estética da big bands, né? E nos anos 90 eu citei uma banda chamada Morphine, em que já não é naipes, né, não é sopro metais, mas que trabalhou com baixo, bateria e sax. E os projetos pós dessa banda também, após aí a morte repentina do vocalista.